Oi pessoal, tudo bem? Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Luísa, tenho 17 anos e eu sou a criadora daqui do Lu Ajuda Quem Estuda. Então bora lá pra mais um vídeo sobre repertório pop aqui no meu Instagram, bora lá! Então pessoal, hoje eu vou abordar aqui o filme Por Lugares Incríveis, que foi uma indicação de vocês. E eu queria falar um pouquinho mais de características dele. Ele é desse ano, de 2020, a classificação indicativa é de 16 anos e a duração do filme é 1 hora e 47 minutos, coisas que eu acabei esquecendo de mencionar aqui no último vídeo. Então, gente, pra mim foi bem difícil trazer o tema desse filme aqui hoje, porque é um tema delicado e eu não queria abordar de um jeito superficial, que é o suicídio. O suicídio é um tabu e é um estigma da nossa sociedade, o que faz com que as pessoas que estão tentando se suicidar ou que estão pensando no suicídio, elas não obtenham o auxílio necessário e não busquem ajuda. A prevenção não tem sido tratada de forma adequada, uma vez que a falta de conhecimento sobre o suicídio e falta de consciência sobre o suicídio como um grave problema de saúde pública. Preciso, pois, que a gente sensibilize as pessoas a pensarem no suicídio, que a gente converse enquanto comunidade sobre esse assunto, que tu converse com a tua família, com os teus amigos, com os teus colegas, para que toda a sociedade passe a conversar sobre esse assunto, que a gente quebre esse tabu que existe em várias partes do mundo, porque esse assunto é muito delicado. Só assim a gente vai conseguir alcançar o progresso na prevenção do suicídio. No Brasil, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, ele atende de forma gratuita e voluntária todas as pessoas que querem e precisam conversar. Basta ligar para o número 188, contatar eles via e-mail ou por chat. Eles atendem durante 24 horas por dia, durante os 7 dias da semana. Então, agora voltando ao assunto do filme, vamos ler a sinopse? Eu vou colocar aqui para vocês, tá bom? O enredo de Por Lugares Incríveis acompanha Violet Mark e Theodore Finch, que têm suas vidas transformadas para sempre quando se conhecem. Juntos, eles se apoiam para curar os estigmas emocionais e físicos que adquiriram no passado. Dois adolescentes que estão passando por momentos difíceis criam um forte laço quando embarcam em uma jornada transformadora para visitar as maravilhas da Indiana. São duas sinopses diferentes, tá? E que eu achei que seria pertinente eu trazer ambas, ok? Então, era essa a sinopse do filme. E agora, falando dos temas que eu consegui retirar 6 temas referentes ao filme. Então, bora lá falar um pouquinho mais dessa trama? Bora lá! O que falar de Por Lugares Incríveis? É um filme muito importante que eu acho que todos deveriam assistir. Mas que é um filme assim que tu tem que ter um emocional bem forte para conseguir lidar com toda a trama, assim, de uma maneira ok. Eu não esperava que o filme fosse ser tão impactante, porque eu imaginei que fosse mais um A Culpa é das Estrelas ou A Cinco Passos de Você, que aborda pessoas com doenças e que se apaixonam uma pela outra, enfim, mas não é isso. É muito mais profundo e eu acho que foi um jeito que a Netflix trouxe, um jeito muito único e muito importante na sociedade que a gente está vivendo atualmente. Então, a partir de agora, alerta de spoiler. Se tu ainda não assistiu ao filme, eu recomendo que tu assista, só depois assista esse vídeo, senão não vai ter tanta graça, assim, tu não vai achar tão interessante. E eu acho que todo mundo deveria assistir esse filme para ter sua própria visão, para depois assistir a esse vídeo, tá bem? O filme começa com o Finch correndo, escutando música, até que ele se depara com a Violet, que tá parada, de pé, no parapeito da ponte. Ele vai lá e tenta ajudar ela, estendendo uma mão amiga para ela descer. Bom, por que ela estava lá?
Aquele dia seria o dia que a irmã dela completaria 19 anos, mas ela acabou morrendo num acidente de carro, no qual a Violet estava junto. Ela acabou morrendo e isso fez com que a Violet ficasse muito depressiva. Elas eram melhores amigas, elas tinham até um blog juntas, onde a Violet ela escrevia e no fim, depois da morte da irmã, ela acabou parando de escrever. Depois desse encontro deles, o Finch ele escreve uma música para a Violet chamando a atenção dela, falando I met you standing on a ledge. Eu te encontrei de pé num parapeito. What's going on inside that pretty head? O que tá acontecendo nessa cabecinha bonita? I met you standing on a ledge. Eu te encontrei de pé num parapeito. Why don't you come and talk to me instead? Por que você não vem falar comigo em vez disso? Ignorem a minha tentativa de cantoria, tá? Só queria trazer a música, tá bom? E então, depois disso, o Finch ele convida a Violet para fazer o trabalho que o professor de geografia deles tinha proposto, que era o Wandering Indiana, que é vagando por Indiana, para eles conhecerem vários lugares em Indiana e fazerem um relatório e depois apresentarem para a turma. Só que a Violet ela não estava nesse mood, ela não queria, porque ela estava bem deprê, assim, por causa da morte da irmã dela e ela não tinha vontade de fazer nada. Mas enfim, a condição da Violet era que eles não poderiam andar de carro por conta do acidente. Ela falou que ele ia ter que achar outro jeito deles conhecerem os lugares. E ela disse que ela só ia querer conhecer 2 lugares. Bom, eles foram ao ponto mais alto da Indiana, que era uma pedra, que essa cena é muito engraçada, porque a Violet, ela fica tipo, tudo bom, querido, por que tu me trouxe aqui? Ela disse que era uma das coisas mais ridículas que ela já tinha visto na vida. E depois eles vão a um Before I Die, um antes de morrer. Daí tem tantos pontinhos dizendo, antes de morrer eu vou fazer tal coisa. E daí o Finch ele escreve que ele quer ficar acordado, stay awake. E a Violet diz que ela quer ser corajosa, be brave. O Finch, como ele faltava muitas aulas, ele estava em risco de repetir de ano. Na parede do quarto dele, nas paredes, tinha um monte de post-its que eram como se fossem guias com coisas escritas para ele não desistir de viver. As pessoas chamavam ele de aberração ou the freak na escola, porque às vezes ele dizia coisas sem pensar e as pessoas não gostavam disso. E ele disse que as pessoas querem rotular todo mundo, colocar as pessoas em caixas, querem que você seja aquilo que elas querem que você seja. As pessoas não gostam do complicado, do diferente. E dele dizia que ele faltava às aulas porque às vezes ele precisava ir a lugares que faziam ele se sentir ele mesmo. E ele disse que ele precisava fazer coisas que lembrassem ele que ele estava no controle. E depois de vários passeios, o Finch conseguiu convencer a Violet a entrar num carro para eles irem a vários lugares. Eles foram naquela espécie de montanha-russa, eles foram naquela árvore que eles jogaram os tênis. Daí eles acabam se apaixonando, eles ficam juntos, enfim. E daí, num desses dias, eles acabam dormindo e acabam acordando só de manhã, o que faz com que o Finch tenha se atrasado para levar a Violet para casa, fazendo com que os pais dela ficassem muito preocupados, e o Finch acaba se culpando muito por isso, pelo ocorrido. Com isso, o Finch acaba sumindo de novo e o amigo dele diz para Violet que ele costuma ficar para baixo e como ele some, muitas vezes as pessoas acabam se cansando dele e se afastando, o que faz com que ele se sinta sempre abandonado, porque o pai dele sumiu, ele fugiu de casa para criar outra família lá, ele se casou de novo, enfim, teve outros filhos, não dá mais bola para os filhos dele, no caso o Finch e a irmã dele, que é a Kate. A mãe dele nunca tá em casa, ela tá sempre viajando, e a Kate também trabalha, ela tá sempre na casa da amiga dela, o que faz com que o Finch se sinta muito sozinho e solitário. A Violet, ela fica muito preocupada com o Finch, com tudo que tá acontecendo, e ele disse que ele não queria conversar com ninguém, porque ele se perde nos pensamentos. Tem vezes, como essa da briga, que ele não conseguia se concentrar, é como se os pensamentos dele, saíssem e ele estivesse ali só de corpo presente. E com isso ele não quer ver ninguém, ele não quer falar com ninguém e ele some.
E daí a Violet fica muito preocupada. E quando ela pensa num lugar onde ele poderia estar, ela pensou que ele poderia estar no rio. E quando ela vai lá, ela descobre que ele tinha cometido suicídio. Como eu havia dito, eu consegui extrair desse filme 6 temas de redação. O primeiro foi a lei da palmada e o combate à violência contra a criança no Brasil. Porque o Finch, num dado momento do filme, ele disse que o pai dele tinha momentos sombrios. Ele batia no Finch diariamente quando ele era uma criança, e num desses dias, desses momentos, ele acabou com uma cicatriz nessa região do corpo. A prática de bullying nas escolas do Brasil, que foi um agravante, teve uma influência muito forte nesses sentimentos negativos que o Finch carregava com ele, o que fez, isso foi um dos motivos que fez com que ele se suicidasse, né? Os limites da liberdade da expressão no mundo, que a liberdade de expressão acaba onde os sentimentos do outro são feridos. Por exemplo, quando os colegas do Finch chamavam ele de aberração. As dificuldades em ensinar habilidades socioemocionais aos jovens contemporâneos, porque mesmo com o psicólogo, o Finch não conseguia se abrir porque ele não conseguia expressar as emoções dele, mesmo no grupo de apoio. Então, isso é uma coisa que precisa ser trabalhado tanto em casa quanto nas escolas. Os desafios no combate à ansiedade na sociedade contemporânea, porque o Finch era ansioso, né? Ele tinha vários comportamentos de uma pessoa ansiosa, ele faltava muitas aulas, enfim. E o suicídio entre os jovens brasileiros, como enfrentar esse problema. Porque, como eu já falei, né, o Finch acabou se suicidando depois de várias coisas que aconteceram. Então, fica aí com um exemplo de introdução. Bom, pessoal, eu escolhi o tema Lei da Palmada e o combate à violência contra a criança no Brasil, porque de todos os temas eu acho que esse é o menos óbvio, e a minha introdução ficou assim. O filme estadunidense Por Lugares Incríveis retrata a história de Theodore Finch, um garoto que possuía um relacionamento problemático com seu pai quando criança, pois o progenitor o agredia física e psicologicamente, acarretando diversos problemas no adolescente, como ansiedade e tendências suicidas. Fora da ficção, mesmo com a criação da Lei da Palmada no Brasil em 2014, muitos jovens ainda sofrem agressões domiciliares, corroborando a criação de adultos com o mesmo tipo de comportamento violento e o aumento potencial de doenças psicológicas como a depressão. Então, eu exemplifiquei o tema da violência contra a criança no Brasil usando o filme Por Lugares Incríveis, né? E os argumentos, que foram 2, eu coloquei ali que é a criação de adultos com o mesmo tipo de comportamento violento e o aumento potencial de doenças psicológicas. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que esse assunto é bem delicado e eu espero não ter sido tão superficial, tá bom? Então, me digam aqui nos comentários se vocês já tinham pensado em Por Lugares Incríveis dessa forma, tá bom? Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.